Oi, meus amigos, estamos de volta. Mais um tema de interesse das famílias brasileiras no que diz respeito ao planejamento patrimonial dessas famílias. E hoje nós estamos aqui para dizer para vocês sobre um novo sistema de desconsideração da personalidade jurídica e a dinâmica dessa situação na holding familiar, no sistema de holding familiar. Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela é um tema que a gente entende que traz muitos impactos no direito dos sócios de uma holding, mas após a Lei da Liberdade Econômica, que foi instituída em 2019, que tem por número 13.874, essa lei trouxe muitas inovações que eu já tratei dela num outro vídeo, mas que eu resolvi tratar de novo desse mesmo tema hoje, porque realmente produziu muito benefício para aquelas famílias que já adotaram ou que ainda vão adotar o sistema de holding patrimonial para amparar o seu patrimônio e para planejar e deixar efetivada a sucessão desse patrimônio em benefício dos filhos. A desconsideração da personalidade jurídica, então, ela está prevista nessa legislação e esse instituto ele se presta para atuar exatamente nas exceções, onde a personalidade jurídica funciona como um limitador da responsabilidade dos seus sócios. Então, para romper esse limite de responsabilidade, essa lei trouxe muitas informações e trouxe conceitos que, na verdade, impedem que o judiciário agora faça as suas ilações, façam as suas interpretações, melhor dizendo. Por quê? Porque a lei trouxe conceito. Conceitualmente, a lei está dizendo exatamente o que é cada situação e quando ela se aplica. Então, eu achei interessante chamar a atenção de vocês para esse artigo 49A. O artigo 49 está dizendo o seguinte: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. Isso já é uma premissa lá do direito empresarial, desde que se criou as sociedades. Essa é um conceito que é repetido. As pessoas jurídicas não se confundem com as pessoas físicas de seus sócios. Mas o direito do trabalho, o direito tributário acaba misturando tudo isso e os donos de empresa acabam sendo alcançados. Então, essa lei é bacana, olha que ela traz. Ela reitera, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, com os seus associados, instituidores ou administradores, ampara todos. Aí tem no parágrafo único o seguinte, desse artigo 49A, que foi introduzido lá no Código Civil por conta dessa lei 13.874. Esse parágrafo único está dizendo o seguinte: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ela é recebida para segregar, para romper os riscos entre o que tem na pessoa jurídica de patrimônio e o que tem na pessoa física de patrimônio, a pessoa física dos sócios, administradores, instituidores. Aí lá no Código Civil, no artigo 50, também teve alteração. E aí, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, artigo 50, Código Civil. Em caso de abuso de personalidade. Então, vamos
pensar essa frase: abuso de personalidade jurídica caracterizada. Quando que caracteriza? Olha, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, olha, o abuso de personalidade jurídica, dentro do artigo 50 do Código Civil, alterado pela Lei 13.874 de 2019, já limitou. Vai considerar abuso abuso de personalidade jurídica no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial. Então, vamos parar aqui: desvio de finalidade, confusão patrimonial, nessas duas situações. Aí, o que acontece? Pode o juiz, a requerimento da parte do credor ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar a personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores, dos sócios dessas pessoas jurídicas, beneficiados direto ou indiretamente por esse abuso. Então, exige uma outra situação. Vai alcançar os sócios se tiver comprovado que direta ou indiretamente esse abuso ofereceu benefício. Olha que interessante. Tem que provar que aquele abuso de autoridade beneficiou o sócio, o administrador, o instituidor. Tem que provar o benefício em favor do sócio, administrador e instituidor. Aí, no parágrafo 1º, a lei conceituou o que é desvio de finalidade. Olha o que ela disse: desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, só será caracterizado desvio de finalidade se houver a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ponto. Definido o que é desvio de finalidade. Se a ação do sócio, do instituidor ou do administrador não se ajustar nesse conceito, o desvio de personalidade, o desvio de finalidade não se implementou, não ocorreu. Aí, no parágrafo 2º, a lei fala o seguinte, nesse artigo 50, ela diz o seguinte: o que é confusão patrimonial? Confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios da PF com a PJ. Misturou os patrimônios, um paga dívida do outro e um transfere para o outro, e aquela bagunça, aí sim é confusão patrimonial. E tem que ter no inciso 1 do parágrafo 1º essa bagunça, um paga para o outro, um transfere valor para o outro, o sócio para a empresa para o sócio. Tem que ser cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Tem que ser repetitivo. Um único evento não vai caracterizar desvio de finalidade, aliás, confusão patrimonial. E também caracteriza confusão patrimonial se tiver transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Então, se eu transfiro um ativo por distribuição de lucro, não é problema, mas se eu transfiro ativo ou se eu recebo uma dívida sem efetiva contraprestação, haverá confusão patrimonial, salvo os de valor insignificante, aí tudo bem. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial é a empresa ela tem autonomia para exercer atividade tal, e o descumprimento disso pode caracterizar, sim,
a confusão patrimonial. Agora, para que essa situação ela realmente prospere, alcançando e oferecendo e permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso então de moldar aquela ação, aqueles conceitos que a lei agora traz para nós com todas as letras, tá? E outra coisa que trouxe bastante interessante é o parágrafo 4º desse artigo 50 lá do Código Civil, que diz o seguinte, olha: a mera existência de grupo econômico, que é o caso de um sistema de holding, que você tem uma empresa que concentra o patrimônio, você tem uma empresa que faz a sucessão desse patrimônio, você tem uma outra empresa que vincula essas duas, a patrimonial e a sucessória, então você acaba tendo um sistema, um grupo. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput, desvio de finalidade, confusão patrimonial deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Muito bom. E não constitui, no parágrafo 5º, que é uma coisa super importante também, está previsto o seguinte, olha: não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Olha que espetáculo esse parágrafo. Eu tenho uma empresa, e essa empresa é uma empresa que produz capinhas para óculos, capas de óculos. E aí eu levanto um empréstimo nos bancos para que eu aumente a produção dessas capinhas de óculos. Só que de repente aparece lá um recurso em que facilite a vida das pessoas que usam óculos, de simplesmente usarem uma lente que é super confortável e que é super desenvolvida, tecnologicamente superior, super moderna, e aí a venda de óculos cai. Aí caiu a venda de óculos, não vai precisar da capinha de óculos. Aí o que eu posso fazer? Não, eu não vou mais usar esse dinheiro que eu levantei no banco para fazer capinha de óculos. Por quê? Porque a capinha de óculos não vai ter mercado para ela exatamente por conta desse produto inovador que foi lançado e que ajusta aos olhos e é confortável para as pessoas que precisam lá de correção nas vistas. Então, essa lente acabou impedindo lá a venda no mesmo volume dos óculos, então a capinha de óculos não vai ser necessária, eu vou fazer capinha de celular. Por quê? Capinha de celular é um negócio que ainda está bem interessante. E aí eu uso esse dinheiro que eu levantei para atividade de capinha de óculos para capinha de celular. Houve desvio de finalidade? Houve desvio de finalidade, porque eu apliquei em outra coisa, mas essa finalidade, essa alteração da finalidade original não constitui desvio de finalidade. Por quê? Porque eu estou, na verdade, salvando a empresa. Eu estou, na verdade, oferecendo um outro produto para que minha empresa não caia na desgraça e na falência. Então, é bacana e isso está previsto em lei. Então, eu posso alterar, sim, para salvar a empresa, tá? Agora, se essa mudança na desconsideração da personalidade jurídica beneficiou a empresa, o meu ato está perfeito, não vou ter desvio de finalidade caracterizado, tá? Então, somente haverá desconsideração em relação ao sócio que teve proveito próprio se a ação dele foi realmente para lesar a empresa.
também essa situação não alcança todos os sócios. Se eu conseguir identificar exatamente o sócio que agiu em desfavor da sociedade, ele responde pelo prejuízo. Também é outra situação bastante interessante que salvaguarda os sócios das sociedades empresariais no Brasil. Então, essa lei é super bem-vinda, ela trouxe bastante segurança, muito mais segurança para os empresários, os investidores, os sócios e administradores. Eu espero ter colaborado, espero ter trazido informação relevante para você. E se você achou relevante, deixe seu like, compartilhe, por favor. Me ajude a divulgar para que essa informação chegue a mais famílias nesse nosso Brasil, que tem muitas que desenvolvem outras atividades e estão sempre preocupadas com a desconsideração da personalidade jurídica, exatamente porque podem ser alcançadas e seu patrimônio da pessoa física responda por uma obrigação da pessoa jurídica na qual ela exerce atividade de sócio, ela seja sócio ou exerce atividade de administrador. Né? É importante que eles tenham exatamente essa limitação conceitual agora e a limitação nessa lei, e que traz muito mais tranquilidade e sossego para essas pessoas nessas áreas que nós estamos tratando hoje, das empresas que desenvolvem atividades empresariais, negociais e que produzem riqueza e geram emprego nesse nosso Brasil. Obrigada, pessoal. Até a próxima.